Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo domingo da Páscoa. A comunidade é o lugar privilegiado para o encontro com Jesus ressuscitado. Ele é o centro da comunidade. Em torno dele, nos construímos como pessoa, pois recebemos seu amor, sua vida, sua paz. Longe dele não há vida e seríamos um rebanho desorientado, incapaz de atitudes construtivas e transformadoras. Ele está vivo e com ele caminhamos para sermos um povo de ressuscitados. Fiquemos em pé. Espiritual, para crescerdes na salvação. Aleluia. Um bom dia para todos. Na alegria do encontro nessa oitava da Páscoa, acolhendo-nos do Senhor, iniciamos com alegria esta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus, que é o nosso irmão, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Vamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados no canto penitencial. Piedade,
Deus é Pai e Mãe, cheio de bondade e de misericórdia. Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e pelos caminhos do amor fraterno nos conduza para a vida eterna. Amém. E na alegria de reconciliados entoamos nosso hino de louvor. Oremos. Intenções da missa. Pelos falecidos e falecidas. Mário Ribeiro Rosa, 7º dia. Flávio Ambil, 30º dia. Agenor Angarten, falecido ontem. Liduína Mistalden Banvart, aniversário de falecimento. Leonora Mistalden. Gaspar Inácio Guti, Emílio Guti Filho, Amélia de Jesus Boldrini, Silvia Terezinha Victor, José Enio Fácio, José Rubens Fernandes, família Fanger, Aberli e Estocco. Por Antônio Dória, Maria Separovic Dória, Paulo Primavera e Maria Primavera. Pedindo bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, nossa comunidade e para o mundo. Também para nossos parentes e amigos que estão doentes, em especial cônego Álvaro Augusto Ambil, nosso pároco, e por Marta Regina Baraldi. Pedindo graças e bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores do mês de abril. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Senhor Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou,
o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvindo a palavra, compreenderemos que a comunidade é o lugar onde fazemos a experiência de Cristo ressuscitado e aprendemos a viver do jeito dele. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes, e as pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus ótrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e, ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado o Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos,
se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje então nos apresenta nesse domingo da misericórdia, o domingo da 8ª da Páscoa, nos apresenta isso, que a nossa fé é uma experiência de vida. A fé não é algo que anda por aí, não é? E você, de repente, eu tenho fé. Não. A fé é sempre uma experiência de vida que revela uma relação sua com a verdade maior que é Deus, revelado em Jesus. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, nós temos o testemunho das primeiras comunidades. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, então os primeiros cristãos começaram a se reunir. E nessa reunião, na força dessa pequena comunidade, é que eles então encontravam, não é, o incentivo, o estímulo para viverem a sua fé naquele que tinha sido morto e ressuscitado. O cristianismo no começo era uma seita, uma facção pequena de pessoas que acreditavam. Mas crescia sempre mais o número daqueles que aderiam ao Senhor pela fé, diz o texto. Então a vida em comunhão, a partilha das experiências pessoais de cada um, sustentava a fé da comunidade. No Apocalipse de João, nós temos a grande experiência que João fez lá na ilha de Pátimos, não é? Então, ele se isolou, foi exilado para a ilha de Pátimos, e lá então ele teve essa revelação de Deus, essa grande experiência de Deus para sustentar a sua fé. Fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus, não é? Fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, que é o domingo. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: o que vai ver, escreve num livro. Então, transcreve tudo, documente tudo, não é?
para que todos possam ter depois, no livro da palavra de Deus, o testemunho da fé. E aí Deus se revelou a ele dizendo, Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, eu sou o princípio e o fim. Eu sou a razão da fé e o final, a finalidade para a qual a fé nos conduz, que é a contemplação eterna de Deus um dia. Então João dá esse testemunho na ilha de Pátimos. E finalmente, na experiência de depois da ressurreição, nós vemos os discípulos reunidos, de portas fechadas. Isso é muito significativo. Com medo dos judeus. Os judeus perseguiam aqueles que criam em Jesus Cristo. Então eles se fecharam e ali então, cheios de medo, eles tentavam testemunhar a sua fé. Mas Jesus vem ao encontro deles, estando fechadas as portas, por medo. E é difícil você ter fé com medo. A fé, ela nos encoraja. Então, vejam aí a contradição, não é? Então, com medo dos judeus, Jesus se pôs na frente deles e disse, a paz esteja convosco. O medo não combina com a paz. Quem está com medo não está em paz. Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, para provar, né, que era ele, Jesus, que estava ali. Então, o que aconteceu? Aquela postura de medo, aqueles sentimentos de fechamento, não é? Se transformaram. Os discípulos se alegraram, então, por verem o Senhor, não é? Então, Jesus, quando viu essa mudança repentina de medo para uma alegria eufórica, ele falou, ainda não está, a comunidade não está madura ainda. Ela vive de sentimentalismos, de sensações. Então Jesus vai dizer para eles de novo, a paz esteja com vocês, para equilibrar, não é? Então quando eles estão mais equilibrados, agora sim, agora Jesus os envia, Jesus dá a missão, e a missão é a partir do Pentecostes, a partir da presença do Espírito Santo. Então, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. É o primeiro Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus. A quem perdoardes, então qual é o sinal da presença do Espírito, que é amor? A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, porque a pessoa não quer ser perdoada, eles não serão perdoados. Então, essa foi a missão, não é? Quer dizer, o perdão dos pecados está intimamente ligado à presença do Espírito Santo no meio de nós. Mas sempre tem aquele que está lá fora. Foi no banheiro, foi não sei aonde, não é? E não viveu essa experiência, que era Tomé. Tomé, então, não estava com eles quando aconteceu tudo isso. Então, o que Tomé disse? Quando contaram para ele, para Tomé, deram-se uma notícia, olha, nós vimos o Senhor. Poxa vida, Jesus morreu, ressuscitou, todo mundo está... E você chega para o outro e fala, olha, Jesus apareceu para mim, viu? Entende? Quer dizer, sem nenhum sentimento, né? Sem nenhuma mudança.
Então, quando eles deram essa notícia fria para Tomé, o que Tomé disse? Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não vou acreditar. Entende por quê? Porque todo mundo estava na expectativa da ressurreição de Jesus. Agora os discípulos vêm dizer, olha, ele ressuscitou, viu? Como se fosse uma notícia qualquer. Então isso não convenceu Tomé, e Tomé lançou o desafio da fé. Eu quero fazer a experiência da paixão de Jesus Cristo. Eu quero botar o dedo na ferida. Eu quero sentir a ferida. E o que aconteceu? Uma semana depois, no domingo seguinte, veja, é sempre uma experiência de domingo, do dia do Senhor. Fechadas as portas, os discípulos estão todos, com medo, todos eles ainda não se acostumaram ainda com a ressurreição. Então Jesus pôs-se no meio deles e mais uma vez disse, a paz esteja com vocês. Vocês precisam ter paz no coração para poder entender a experiência da fé. Chama Tomé e diz, põe o teu dedo aqui no meu lado. Olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aqui a gente pode pensar que Jesus está chamando a atenção de Tomé, não é? Que você é homem sem fé. Não. Não sejas incrédulo como todos os outros são incrédulos. Todos os outros estavam com medo. Todos os outros continuavam fechados. E só Tomé que teve a coragem de dizer, eu quero fazer a experiência da paixão e da morte, para chegar às alegrias da ressurreição. Então, quando Jesus disse isso para Tomé, Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. Veja, os outros não reconheciam Jesus imediatamente. Agora Tomé não, Tomé reconhece nele, depois de botar o dedo na ferida, esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus. E a gente chega à experiência de Deus muitas vezes pelo sofrimento, pela dor, pela experiência da paixão. Aí Jesus vai dizer, Tomé, você acreditou porque você me viu. Felizes aqueles que vão crer sem terem visto. Ou seja, felizes aqueles que vão ter que acreditar na ressurreição pela palavra de vocês, pelo testemunho de vocês. Porque eu não vou ficar aparecendo para todo mundo aí toda hora. Não é? Jesus é a aparição antes da ascensão. Depois que ele subiu para o céu, não apareceu mais. Então, essa aparição é sinônimo de manifestação. Então vejam, enquanto Jesus vivia com os discípulos antes da morte, ele morava junto. Depois de ressuscitado, ele não mora mais junto. Por quê? Porque ele é manifestação. Ele aparece. Não é por quê? Porque ele é ressuscitado. O corpo ressuscitado não tem um lugar fixo para morar e para ficar. Então, esses são os episódios de hoje. Depois João termina o Evangelho dizendo que esses episódios foram escritos para que a nossa fé se fortaleça, para que nós tenhamos uma fé fundamentada na palavra de Deus. Então, minha gente, para nós fica essa grande lição da Páscoa.
A Páscoa não é uma festa de chocolate, não é uma festa de ovo de chocolate, não é uma festa de reunir a família para comer, para beber, e às vezes acontece até acidentes, não é? Não. A Páscoa é o mistério de um Cristo que renasce dentro de nós, pelo mistério da ressurreição. Por que renasce? Porque nós somos mortos pelo pecado. E cada vez que nós acolhemos aquele perdão que Ele deixou, a quem perdoares serão perdoados, então nós renascemos na fé, fortalecidos, para testemunhar a ressurreição de Jesus, na graça de Deus, não é? Na vida descomprometida com o pecado, na busca sempre de uma reconciliação quando pecamos. Por quê? Porque eterna é a sua misericórdia, nós cantamos há pouco. A misericórdia de Deus é infinita. Quantas vezes nós pecarmos, tantas vezes Deus nos perdoa. Entenderam? Tantas vezes quanto pecarmos, Deus nos perdoa. Agora, não vamos brincar com isso, não é? Mas vamos acolher, vamos receber de coração a misericórdia e viver a experiência da misericórdia. O que quer dizer misericórdia, destrinchando a palavra? É misericordare. Traduzindo, dar a quem precisa, misere, o coração. Ou seja, é amar sempre. Então, que a misericórdia de Deus seja modelo daquela misericórdia que nós precisamos ter entre nós. Sobretudo nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa comunidade, que nós possamos aí cantar com toda a prática, a vivência da nossa fé, a experiência da nossa fé, nós possamos cantar com os nossos irmãos, eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, confiantes na misericórdia de Deus, elevemos a Ele as nossas preces. Fazei com que a Igreja, sacramento de vosso reino, supere suas limitações e viva alegremente a união convosco no anúncio do Evangelho. Nós o suplicamos, Senhor. Dai-nos, Senhor, nossa vida e vosso amor. Guiai nossas comunidades na força da ressurreição de Cristo e que elas sejam testemunhas vivas do seu amor libertador. Nós o suplicamos, Senhor. Dai-nos, Senhor, vossa vida e vosso amor. Olhai com bondade para todos os povos e todas as nações, e que eles reconheçam que a paz é o vosso desejo e o caminho que gera a vida. Nós o suplicamos, Senhor. Dai-nos, Senhor, nossa vida e vosso amor. Dai-nos um coração humilde e acolhedor, e que seja capaz de vos amar todos os dias na realidade de nossa vida. Nós o suplicamos, Senhor. Dai-nos, Senhor, vossa vida e vosso amor.
A intercessão de Nossa Senhora, então, obtenha de Deus para nós aquilo que pedimos com confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos rezar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é o nosso Pai. Acolhei, Senhor Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nessa Páscoa, para que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e é necessário dar-vos graças sempre, em todo lugar, Deus de misericórdia, por Cristo nosso irmão. É Ele a vossa palavra viva, pela qual tudo foi criado. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. E sendo verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, ele nasceu da Virgem Maria. E para cumprir a vossa vontade, ó Pai, reunir um povo santo para o vosso louvor, Jesus estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos e os santos proclamam a vossa glória cantando a uma só voz.
celebrando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice com vinho nas suas mãos, deu graças novamente e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele será derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Minhas irmãs e meus irmãos, carne, sangue de Jesus ressuscitado. Isto é o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos a memória de Jesus, sua Páscoa para a glória nos conduz. Ser igreja é um desafio para nós. Unidade, justiça e caridade te pedimos, ó Senhor. Dá o descanso aos irmãos que já partiram. Reúne em teu reino aqueles que te serviram. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Preparando então a nossa participação na mesa, nós rezamos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino,
o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos. Porque convidados a tomar parte agora na mesa. Jesus é o pão repartido, ele é o sangue derramado. Na sua carne e no seu sangue ressuscitado, ele tira o nosso pecado. Senhor, eu não sou digno. A carne e o sangue do Cristo ressuscitado nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Concedei, Senhor Deus, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que acabamos de receber. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar um minuto, por favor? Enquanto isso, enquanto dou os avisos, as outras crianças que queiram vir ao altar e adolescentes da Crisma, por favor, podem vir ao altar. O nosso vigário paroquial, Padre Luiz Antônio, junto com o Conselho da Paróquia, instituiu 4 domingos temáticos na paróquia. Para que a gente melhor celebre a liturgia, né, com toda a comunidade, com todas as comunidades da paróquia. O primeiro domingo, já em 1º de maio, dia de São José Operário, terceiro da Páscoa, ele será sempre o domingo da família. Nós sempre faremos, aí, junto com a catequese, alguma dinâmica para celebrar a sacralidade da família. O segundo domingo será dedicado à caridade, um dia especial para que a gente possa trazer os alimentos que servirão para constituir as cestas básicas, para atender as famílias mais fragilizadas economicamente. Nesse domingo, especialmente, a gente vai elaborar uma estratégia para que todo mundo não traga a mesma coisa. A gente vai dar na porta da igreja uma sugestão escrita do que pode ser trazido para compor as cestas básicas, o segundo domingo. O terceiro domingo será o domingo de todos os dizimistas, onde nós celebraremos esse dom de Deus, principalmente aqueles que colaboram com a manutenção da igreja, das pastorais, da evangelização. E o quarto domingo será, como antigamente, o domingo de todos os aniversariantes, onde a paróquia toda celebrará o dom da vida de cada um daqueles que compõem geograficamente ou afetivamente a nossa tão querida paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Então, esses são os meses temáticos e a gente vai acompanhar. Como eu disse, 1º de maio, dia de São José Operário, inclusive, a gente já vai celebrar o domingo da família em todas as comunidades da paróquia. Obrigado. Também eu queria avisar que faleceu ontem às 22 horas a Genor Maria Angarten. Seu corpo será velado a partir do meio-dia aqui na igreja e às 3h30, ou às 15h30, a celebração das exéquias. Então, faleceu a Genor Maria Angarten. E depois das festividades da Semana Santa, Padre Chico, que bom ter o senhor de volta, né? A gente estava com saudade já das suas missas, se ausentou na Semana Santa para atender as necessidades da paróquia dele, da Santa Rita de Cássia, né? Mas ficamos muito felizes com o seu retorno e que o senhor possa continuar muito tempo conosco. Muito obrigado. O prazer é meu. Muito bem, essa criançada vem aqui perto. Hein? Vocês já acordaram bem, não? Hein? Fica aqui em volta do altar, todo mundo aqui, ó, aqui, daqui para cá. Aqui, olha, para cá, para cá, para cá. Ou a cabeça está lá no travesseiro ainda, não levantou, hein? Vocês vieram já acordados, não? Hein? De verdade? Então nós vamos abençoar a comunidade. Vocês é que vão abençoar hoje, viu? Tá bom? Nós vamos pedir a bênção por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Então agora vocês desçam, ficam aqui do meu lado, desçam aí do degrau. Isso. Estendam a mão direita lá para a comunidade, assim, olha, isso. E nós todos vamos cantar assim. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Ele é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos, uma ótima semana. Vamos em paz, repartindo agora a paz entre nós, e o Senhor nos acompanhe.